Fala, turminha do YouTube, muito bom dia, uma ótima segunda-feira, uma ótima semana pra gente. Bom, vamos para mais um vídeo, né? Para mais um vídeo aqui no canal, um vídeo de estudo para vocês. E eu quero frisar aqui, se vocês pegarem, né, os últimos dois, três, quatro vídeos aqui do canal, eu venho fazendo, né, uma projeção para vocês, o que que o euro e o GBP iria fazer, o que que ele iria completar. E, bom, estamos aqui com ele, na minha visão, já está completado, né? Porque se a gente observa no GBP, o GBP ele completou essa R, então a gente tem um SMT de fato, né? Olha só, aquela R mensal que eu disse para vocês, tá? O objetivo que o algoritmo ele teria que fazer. Então eu venho falando isso com vocês desde o nascimento desse candle mensal, que foi esse candle de junho, né? Aonde o preço ele iria buscar. E de fato, se a gente observa aqui no mensal, no euro, a gente teve uma SMT. Para você que não sabe o que é SMT, é divergência. O que significa isso, Zê? Quando um par correlacionado ele completa um movimento que o outro ainda não completou, ok? Então, a gente está dentro desse objetivo mensal. Se você pegar os vídeos, você vai ver que, pô, esse aqui não estava lá em cima ainda, quando a gente começou a falar sobre isso. Então, para você que pegou a visão, para você que está começando a entender um pouco mais a estratégia, você sabia que eu disse que esse mês, né, esse mês de julho, seria um mês de venda para o euro, e isso é surreal quando vocês entendem, porque de fato vocês não precisam ficar quebrando cabeça. Ah, e o que que eu vou fazer hoje? O que que eu vou fazer essa semana? Ai meu Deus, o preço vai subir, o preço vai descer. Não, você já sabe para onde que o preço vai. Então é somente você alinhar com esses objetivos para você fazer dinheiro, ok? Então, aqui ele completou essa R mensal, de fato. Por que que ele completou essa R mensal, Zé? Se a gente olha da esquerda para a direita em um mês, a gente não vê nada porque já está tudo completado. Então a gente consegue ver esse Data Sweep, nada mais do que uma tomada de liquidez, criando esse range, né, que eu chamo de R, que é um range operativo, né, como vocês conhecem como CRT, ok? Então, eu falo range porque é onde a gente vai operar dentro, né, desse range, desse rango aqui operacional. Então, ele completou, que seria essa mesma R aqui do euro, que ele já está muito acerca, né, ou praticamente completado por conta dessa SMT aqui. Perfeito? E o que eu quero dizer com vocês, tá? Que você não precisa estar todo dia no YouTube, estar todo dia buscando. Ai meu Deus, eu preciso de uma estratégia milagrosa. Ai meu Deus, eu preciso de uma coisa que. Cara, a única coisa que você precisa entender é isso. É sobre o CRT, é entender para onde que o preço vai. Por que que eu sempre bato na tecla que a direção é a chave? E isso tá até no meu Instagram, né? Eu sempre falo sobre isso, que a direção do preço é a chave. Porque assim, não adianta nada você ter uma estratégia, você vê um cara falando sobre uma estratégia, essa estratégia aqui é a melhor, que não sei o quê, que essa estratégia tem 90% de win rate, que isso. Só que quando você anda na frente do gráfico, você sente confusão para onde que o preço está indo. A estratégia ela pode até ser boa, mas se você não sabe para onde que o preço vai, não vai fazer tanta diferença a estratégia para você. Então, quando eu falo que você precisa entender a direção, tá? Não é uma tendência, porque tendência, o preço ele muda a todo momento. Como você pode ver, a gente está aqui em time frame de 4 horas, a tendência ela muda a todo momento. Então aqui a gente está na tendência de baixa, aqui ele começou uma pequena tendência de alta, aqui ele veio para uma tendência de baixa, depois veio para uma tendência de alta, e depois agora está na tendência de baixa. Então tendências é aquilo que está acontecendo no momento ali, o que, que o preço tende a fazer ali em um certo curto período. Só que quando a gente fala da direção exata do preço, e a gente vem trabalhando em cima disso, né, principalmente dentro da comunidade, você pode ver, né, que a gente tem essa linha aqui também, que isso aqui também é o objetivo, né? Mas isso eu não posso falar para vocês, porque isso aqui é uma coisa dentro da comunidade. Mas
O que eu venho falando com vocês é desde o começo de junho, tá? Que a gente estava dentro dessa R e o preço ele iria cair, simples assim. Então, quando a gente tem uma direção exata do preço, o que eu preciso fazer para eu poder seguir ela? Apenas alinhar a direção e alinhar R's em temporalidades menores, perfeito? Então, somente para você ver que como ele completou, né, isso aqui perfeitamente, aquilo que eu disse para vocês. E aí, mas beleza. Eu sei que você disse que a gente tem essa R aqui em temporalidades maiores, né? Que o preço em junho ele iria cair muito mais do que ele iria subir. Como que eu alinho isso? O que eu faço? O algoritmo, tá? O algoritmo ele é perfeito, turma. Ele é perfeito. Como assim? A mesma coisa que acontece em temporalidades maiores, se a gente vai para a temporalidade de um ano, né, que seria 12 meses, vai acontecer a mesma coisa que acontece em temporalidade de 5 minutos, em 1 minuto, que seria o quê? Esses ranges operativos. O algoritmo, ele trabalha dessa forma, tá? O algoritmo, ele é fractal. O mercado, ele é fractal. Como assim? Ele movimenta praticamente da mesma forma, porém em proporções menores. Ou, se a gente vem de baixo para cima, em proporções maiores. Então, a mesma coisa que acontece no mensal, eu preciso alinhar isso em temporalidades menores, porque eu não opero swing trade, tá? Eu não vou abrir uma posição aqui no começo do mês e vou ficar a vida inteira mensal esperando ele completar isso aqui. Não, tá? A gente opera intraday. Na verdade, não é nem day trade, porque day trade você pode deixar uma operação aberta durante o dia inteiro, né? Desde quando o mercado abre até quando o mercado fecha, isso é um day trade. A gente opera intraday, que significa o quê? Poucas horas daquele dia, seja 1, seja 2 horas no máximo, que a gente precisa ficar na frente do gráfico. Então, a gente busca o quê? A gente busca temporalidades que vai nos dar, tá, essa possibilidade de fazer essas operações. E a gente não precisa ficar na frente do gráfico igual maluco, desde quando o mercado abre até quando o mercado fecha, buscando operações. Por quê? Porque o algoritmo, ele já dá para a gente as operações. E como eu sempre falo com vocês aqui dentro do canal, que a gente tem 3 horários operativos, nada mais do que isso, tá? A gente tem às 1 da manhã, às 5 da manhã e às 9 da manhã, o TC menos 4, ou seja, horário de Nova York, perfeito? Então, o preço, de fato, ele só vai se movimentar como tem que ser dentro desses horários. Mas por que, Zê? Porque isso aqui, vamos lá, só para você entender. Às 1 da manhã é o quê? Abertura de Londres. Deixa eu colocar aqui, ó. Abertura de Londres. Perfeito? Aqui, às 5 é London Lounge, que é o café da tarde, né, o almoço de Londres. E às 9, sessão de Nova York. Então a gente tem as duas maiores bolsas, né, que mais movimentam o preço, que é Londres e Nova York. A gente não precisa mais do que isso. Eu vou ficar operando Ásia. Eu vou ficar operando depois que fecha Nova York. Não tem necessidade, porque o preço ele não se movimenta. Perfeito? Então a gente sempre tem que operar quando o preço vai se movimentar. Ponto. Porque eu estou aqui para me fazer dinheiro. Eu estou aqui para esperar que o mercado se movimente para entregar aquilo que eu quero. Eu não quero ficar aqui. Por que eu quis me tornar trader? Para me ter liberdade. Então, se eu fico o dia inteiro na frente do gráfico, esperando entrada, esperando confirmação, esperando que muda de tendência, esperando que faz um boss, esperando que tome liquidez. Eu não estou tendo liberdade, eu estou sendo refém do gráfico. Então, quanto mais tempo eu fico na frente do gráfico, mais eu fico com o meu psicológico ruim, mais eu fico em overtrading, mais eu vou procurar operação onde não existe, mais eu vou ficar na frente do gráfico porque o preço ele não vai se movimentar. Perfeito? Então, isso daqui, tá? É os horários que você precisa de fato estar procurando para você operar. Simples assim. Então, quando a gente está em uma R, né, que aqui você pode ver que a gente está em uma R mensal, o que eu vou procurar, tá, para mim poder fazer minhas operações?
eu vou procurar o mesmo movimento em temporalidades menores. Existe algumas temporalidades, né, que obviamente eu não posso falar todas aqui para vocês, porque de fato isso é exclusividade para dentro da mentoria, né, para dentro da comunidade, mas somente com duas temporalidades, aquilo que eu sempre falo com vocês, que é o quê? No diário e em 4 horas. Somente essas duas temporalidades você já consegue ter um resultado absurdo, muito maior do que muitos traders que tem por aí. E eu falo isso com propriedade, por quê? Porque eu conheço muitos traders, eu estou há muito tempo nesse mercado, então eu sei daquilo que eu estou falando, perfeito? Então, a mesma coisa que acontece no mensal também vai acontecer no diário. Então, eu vou esperar que o preço ele faça esse mesmo movimento aqui. Então, vamos colocar aqui para você não se perder. Então, se eu estou no um mês de baixa, eu vou esperar que faça esse mesmo movimento no diário. Opa, no diário de baixa. Porém, o diário também é uma temporalidade muito grande para me poder fazer as minhas operações, porque eu posso ficar muito tempo na frente do gráfico. Então, o que eu quero buscar aqui? Aí é onde eu venho para 4 horas. Opa, deixa eu voltar aqui que eu fiz cagada. Onde que eu pego aqui? Aqui, né? Ah, isso. Beleza. Então, eu venho para 4 horas. Somente para você entender como que o mercado ele é fractal, tá? Em 4 horas. Então tá vendo que é o mesmo padrão de movimento? É a mesma R operativa, porém a gente está descendo temporalidade. Então o mercado ele é fractal, ele vai fazer a mesma coisa. Óbvio que não necessariamente com essas mesmas quantidades de candle. Às vezes vai ser menos, tá? Às vezes em 4 horas vai ser apenas 2 candles. Deixa eu excluir isso aqui. Às vezes vai ser apenas isso aqui. Ou pode ser mais candles, então ele pode ser 2 candles, 3 candles, tá? Indiferente, tá? Isso para mim não importa. O que me importa é que ele crie esse mesmo movimento de queda nessas temporalidades aonde eu faço as minhas operações, perfeito? E aí, quando chega de fato em 4 horas, aonde está o meu horário operativo, tá? Então, exemplo, eu espero que esse Tata Sweep seja feito ou às 1 da manhã, ou às 5 da manhã, ou às 9 da manhã, alinhando, criando, tá? Esse mesmo objetivo que está no diário e que está no mensal. Simples assim. Quando eu tenho um Tata Sweep em 4 horas dentro desse meu horário operativo, o que eu faço, Z? Nada mais, nada menos que ir para 15 minutos para me poder buscar o meu ponto de entrada. Ok? Então, olha só como que o mercado ele é fractal e ele vai fazendo a mesma coisa, tá? Então, eu vou te dar um exemplo. Isso aqui é um candle de 4 horas. Então, nesse candle aqui de 4 horas, ele tem várias velas de 15 minutos. Perfeito? Então, por isso que a gente não precisa pegar um movimento mensal, a gente não precisa pegar um movimento diário. Apenas um movimento de 4 horas já é o suficiente para a gente colocar dinheiro dentro do nosso bolso. Tá? E aonde que vai ser o meu ponto de entrada aqui? O meu ponto de entrada vai ser quando fechar um candle abaixo da minha zona de order block. Isso a gente vai para o gráfico agora para você entender. Então aqui, teoricamente, seria a minha entrada, buscando o meu alvo aí de 1 para 3, que qual seria esse alvo, Z? Seria esse movimento aqui inteiro desse candle de 4 horas. Então, esse movimento em 15 minutos aqui seria esse meu objetivo aqui de 4 horas. Vamos para o gráfico para você entender. E se você não assistiu nenhum vídeo aqui no canal, recomendo que você assista para você entender aquilo que eu estou falando, perfeito? Então vamos lá, vamos tirar esse desenho aqui, para não confundir ninguém, porque eu também gosto de gráfico limpo, perfeito? Então vamos lá, vamos para o diário. No diário, vamos vir... deixa eu pegar uma outra temporalidade aqui para ficar mais fácil para a gente. Para vocês entenderem. Aqui, beleza.
Então, em 2 dias, né? Isso aqui eu peguei somente para você ver o que, ó. Eu estava em um movimento de baixa, correto? Correto. Então eu preciso que crie uma R a favor do meu movimento. Então se eu pego desde aqui de cima, olha só, o meu candle da esquerda para a direita, esse candle, tá? Esse candle, ele fez o quê? Fez um Tata Sweep nesse e nesse, certo? Só que qual que é o mais importante para mim? O que está mais à esquerda do preço. Então esse é importante? É. Esse é importante? É. Mas esse aqui é mais importante. Então, como ele fez esse Tata Sweep, essa tomada de liquidez, aqui para mim seria o meu alvo, tá? Então, como você pode ver, o algoritmo ele fez um Tata Sweep. Aqui em cima seria o nosso melhor momento de entrada e aqui embaixo seria o nosso target. Apenas para você ver esse primeiro movimento, alinhado com o nosso movimento de baixa. Aqui mais próximo do preço, o que eu consigo ver? Esse Tata Sweep, perfeito? Quando eu olho da esquerda para a direita do Tata Sweep, o que eu enxergo aqui? Esse candle fez o Tata Sweep nesse aqui? Não. Ele fez Tata Sweep nesse? Fez. Fez Tata Sweep nesse? Fez. Só que esse aqui fechou por cima desse. Então, o que é válido para mim é esse candle. Por quê? Porque foi tomado a máxima desse candle e ainda não foi tomada a mínima. Então, esse aqui era o meu objetivo. Então, olha só que interessante. Quando a gente está alinhado com o nosso movimento, tá? Que seria esse movimento mensal, olha só a diferença da força de alta para a força de baixa. Então, ó, tenho 2 candles de alta. Olha, boom, a força de baixa. Tá entendendo? Eu tenho 2 candles de alta. Boom, a força de baixa. Eu tenho 3 candles de alta. Boom, a força de baixa. Por quê? Porque o algoritmo ele está apenas criando ranges operativos. Ele está, de fato, subindo, né? Subindo para criar ranges operativos para o preço descer com mais velocidade. Então, olha só, o que aconteceu em um mês também aconteceu em 2 dias. E é isso que eu preciso para poder fazer as minhas operações. E olha só como que em um candle, apenas um candle, boom, ele completou esse movimento. Perfeito? Então, quando a gente joga em 4 horas, o que eu preciso alinhar em 4 horas para poder fazer as minhas operações? Então vamos lá. Olha só que interessante, isso é bizarro, cara. Isso aqui é o Tata Sweep em 2 dias, né? Então vamos lá somente para você ver, ó. Tata Sweep em 2 dias, aonde criou o candle em 2 dias. Perfeito? Só que eu vou jogar agora para 4 horas, que é o meu horário operativo. Então, se ele já fez esse Tata Sweep em um mês, eu sei que o preço está de queda. Ele também fez em 2 dias, eu sei que o preço está de queda. Eu vou buscar em quê? Em 4 horas. E em 4 horas, o que eu consigo ver? Olha só. Boom. Esse candle fez um Tata Sweep nesse candle? Fez. Mas olhando da esquerda para a direita, qual que é mais importante para mim? Esse candle. Então, esse é o meu objetivo. Olha que bizarro isso. E o que o preço fez? Boom. Completou esse movimento. Ah, Zé, por que ele continuou caindo? Porque em 2 dias a gente tinha um objetivo, que é um objetivo fractal em temporalidades maiores. Por que mesmo assim ele continuou caindo, Zé? Porque em um mês, você está entendendo? Tudo juntando que, quando a gente junta todas as temporalidades, e essas temporalidades estão alinhadas com o mesmo movimento, fica muito mais fácil para você trabalhar. Muito mais fácil para você trabalhar. Então, olha só que perfeito essa R em 4 horas, aquilo que eu disse para vocês, que completou em 2 dias, que seria essa e completou, e em um mês, que seria essa e completou. Perfeito? Então, somente um pouquinho para você entender de fato como que o preço movimenta. Somente com altos e baixos, somente com horários operativos, é aquilo que eu falo, o mercado é nada mais do que candles, tempo, tá? Por que tempo, Z? Porque o mercado, a cada segundo, a cada minuto, ele está se movimentando e preço. Nada mais do que isso. Nada mais do que isso. Então, o mercado ele se movimenta como? Altos e baixos. Tempo, candle e preço.
perfeito? Óbvio que não dá para a gente entrar em todos os critérios aqui, em todos os pontos para pegar as operações, como que a gente vai alinhar isso tudo 100%, etc, etc, pelo respeito dos alunos dentro da comunidade, mas somente isso aqui vai colocar uma pulguinha na sua cabeça e você vai ver, pô, mas o Z não esperou nenhum FVG aqui, o Z não esperou nenhum BOS, nenhum CHOT, nenhum oferta e demanda, nada. Ele só esperou tomada de liquidez e nada mais do que isso. Que loucura é essa? E é isso. Provavelmente você já ouviu muito, muito, muito na sua caminhada que o mercado é simples, a gente que complica. E é exatamente isso. A movimentação do preço é simples. Porém, as pessoas criam teorias, criam estratégias, criam isso, criam aquilo, para complicar e de fato para querer vender alguma coisa, sendo que o mercado é isso, é simples, tá? É simples. Se você pegar todos os vídeos do meu canal, acho que tem mais de 30 vídeos, vale muito, mas muito mais do que qualquer mentoria que você pagou. Eu tenho absoluta certeza disso. No gratuito, entende? Então é isso, o mercado é isso. E cada vez mais eu quero trazer conteúdos mais profundos para vocês aqui. Claro que respeitando os alunos, respeitando coisas que eu não posso falar aqui, mas somente com isso aqui você já vai ganhar dinheiro que você nunca ganhou no mercado antes. Perfeito? E, claramente, que se você quiser se aprofundar, se você quiser entender de fato, cara, eu cansei de ficar perdido no mercado, eu cansei de não saber o que fazer, eu tô há 2, 3, 4, 5 anos e não ganho dinheiro, todo dia eu quero trocar de estratégia. Você pode entrar para a mentoria, você pode entrar para a comunidade, onde os traders se ajudam, onde a gente tem aulas ao vivo, onde você recebe Outlook toda semana, reviews praticamente todos os dias, e aí de fato seu jogo vai virar. Perfeito? Então tamo junto, 22 minutos de vídeo, de aula, né, no caso, não vamos estender um pouco mais, mas somente para começar a semana, para você começar com essa pulguinha atrás da orelha aí, para você ver de fato como que o mercado se movimenta. Perfeito? Tamo junto, vamos para cima, é só o começo e um abraço do Z.